Olá, como estão? Morrendo de saudade de vocês, meus queridos alunos, meus discípulos. Eita! Nossa primeira aula de artes, vamos estudar o capítulo 2, falando sobre o homem e seu abrigo. Então eu quero pedir que vocês peguem o material de vocês, o livro de artes, para que vocês possam me acompanhar na leitura, tá bom? Peguem aí e vamos começar na página 41. Aí tem a epígrafe que diz: começando por você. Vamos ler junto, todo mundo. Abram o livro de vocês e vamos ler. Tá tendo um barulho ali, mas um motosserra ali, mas espero que dê para vocês compreender, tá bom? Os primeiros homens e mulheres que viveram na terra procuravam refúgios naturais, como cavernas, para se proteger do sol, da chuva, dos animais selvagens e dos povos inimigos. Entretanto, não havia cavernas em toda parte, por isso foi preciso desenvolver a habilidade de erguer abrigos. As primeiras construções foram feitas com materiais encontrados na natureza, por exemplo, galhos, folhas, palha, ossos, barro e peles de animais. Em várias regiões do mundo, o ser humano desenvolveu formas diferentes de construir moradias. Usando os materiais disponíveis, os indivíduos foram capazes de se adaptar ao meio ambiente, até mesmo em condições climáticas muito hostis. Esse tipo de edificação, que utiliza os materiais e técnicas da própria região, é chamado de arquitetura vernacular. Construir um abrigo e experimentar uma forma de sobrevivência diferente pode ser muito divertido. Neste capítulo, vamos conhecer alguns exemplos de abrigos temporários e soluções arquitetônicas de épocas e culturas diferentes, além de refletir sobre a relação entre a arte e a arquitetura. Então, tem uma pergunta. Você já acampou alguma vez? Quem já acampou? Quem já montou uma barraca ou uma cabana com os amigos? Quem é que não gosta de se imaginar em um ambiente diferente, fazendo coisas diferentes, fugindo do cotidiano? Eu acredito que todo mundo, que ainda não experimentou, sente vontade de fazer algo diferente. Então, assim, as primeiras pessoas que habitaram sobre a terra, os primeiros homens e mulheres, eles habitavam em caverna, porque antes mesmo do homem ser criado, já tinha sol, Então, quando o homem foi criado, ele teve a necessidade de procurar um abrigo para ele. Então, eles começaram a habitar em cavernas, mas aí depois, como as pessoas foram só aumentando e não havia cavernas suficiente para todo mundo, Tô falando aqui de acordo com o texto, Então, assim, eles tinham uma necessidade de se proteger da chuva, do sol, dos animais selvagens e até dos povos inimigos. Porque desde sempre o homem tem os seus inimigos, Tem a sua rivalidade com outros. Então, assim, eles começaram a edificar as suas casas, as suas cavernas, seus abrigos, com tudo que eles encontravam na natureza, Se eles encontravam pau, eles faziam aquela armação, e depois iam cobrindo de palha, de peles de animais, folhas, galhos e até ossos dos grandes animais que serviam para fazer a estrutura da sua casa, Eles eram usados. Então, assim, eram bem diferentes. Cada tipo de povo tinha a sua maneira de construir. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um reality show na Discovery chamado Largados e Pelados, Não estou pedindo para vocês assistir, não. Mesmo porque também as imagens é meio embaraçada, É desfocada. Mas nesse reality, um casal é colocado, um homem e uma mulher que não se conhece. E é dado apenas alguns itens para eles de sobrevivência, como por exemplo, uma panela, uma faca, um mosquiteiro e uma pederneira, que é um objeto para produzir fogo, quando eles não sabem fazer aquele fogo artesanalmente que é
na fricção, né, de dois pedaços de madeira. Então, quando eles chegam nessa floresta, nesse local onde eles são deixados para passar 21 dias, a primeira coisa que eles se preocupam em fazer é um abrigo. Então, eles começam a cortar bambus ou galhos, e aí começam a fazer o seu abrigo. Olha a inteligência do homem. Se o local é bastante alagado, ou tipo uma espécie de pântano, então eles já fazem um abrigo suspenso. Eles procuram uma árvore bem resistente, bem grossa, e aí eles fazem uma base, e em cima dessa base eles constroem o abrigo deles, né? Em forma de triângulo, né? Ou quadrado, de acordo com o jeito deles lá que eles imaginam. Então, tem muitos que fazem as paredes de folha, de palmeira, ou folhas mesmo de plantas, fazem um teto, né? Teve um que eu assisti, que ele levou, foi o couro de uma vaca, né? Couro de um animal. E ele quis fazer o teto da caverna dele, da cabana, com esse couro, porque ia proteger do sol. Só que, como chovia muito nesse lugar, o couro logo encharcou e não teve como eles usar como cobertura da cabana. Então, assim, a gente vê que é uma preocupação do ser humano. Onde ele chega, a primeira coisa é providenciar um abrigo, tá bom? Quando a gente vai para um acampamento, digamos que vamos acampar. A primeira coisa que a gente vai pensar é: eu preciso de uma cabaninha para me dormir dentro, para me guardar minhas coisinhas dentro, né? Então, existe essa preocupação. A segunda preocupação do homem é o comer, né? Então, depois do homem estar estruturado, estar aconchegado dentro de uma cabana, aí então a preocupação dele é se alimentar, viu? Mas a primeira preocupação sempre é um local para ficar, para se proteger do sol, da chuva, de animais e, como os antepassados, né, os primeiros homens, até de povos inimigos. Aí nós temos aqui a arte de morar. Aí nós temos aqui uma construção bastante interessante. A forma de construir uma casa e de habitá-la é parte da cultura de um povo. Neste painel nós vamos conhecer casas vernaculares e propostas de artistas e arquitetos que refletiam sobre soluções para a moradia. Aí no texto embaixo fala o seguinte: no fim do século XIX, o advento do concreto armado revolucionou a construção civil. A combinação de pedra e cimento com uma armação de aço permitiu a redução do número de apoios da estrutura, plantas mais versáteis, janelas maiores e cobertas ajardinadas. Ou seja, quando o homem começou a construir as primeiras casas, a única preocupação que eles tinham era apenas fazer uma entrada. Como foi se modernizando, apareceu o uso do cimento, do concreto e do ferro, né, na Revolução. Então, eles sentiram a necessidade de construir algo mais sólido. E aí foi quando começaram a embelezar, faziam não apenas um compartimento, mas começaram a fazer quartos, salas, cozinha. E hoje a gente vê grandes construções que são verdadeiras obras de arte. E até já tem artistas chamados arquitetos, que eles são os responsáveis para projetar o desenho daquilo que vai ser futuramente uma grande obra, né? Uma grande construção. Então, assim, para cada região existe um diferencial, né? Por exemplo, no Brasil nós temos um padrão de casa, de construção diferenciado lá da Antártida, né? Que a gente vê os famosos iglus, que são aquelas casinhas em forma de pirâmide, quase que pirâmide arredondada, né? Onde os poucos povos que habitam lá se protegem do frio, tá? E dos animais selvagens como o urso polar, tá bom? Aí continuando aí na página 43, nós temos uma espécie de outra construção bastante interessante. Olha só aqui, ó. Nós temos, são 3 pisos, né? Aí o texto diz, ó: no fim da década de 1970, o artista Hélio Oiticica concebeu espaços penetráveis em que as pessoas pudessem entrar e amplificar suas capacidades sensoriais cotidianas. Assim, nasceu os nichos, um projeto no qual propunha uma série de cabines de fácil construção para ser habitadas. O artista imaginou a necessidade de haver no mundo espaços
de abrigo coletivo nos quais as pessoas tivessem privacidade para descansar e pudessem sentir a experiência de se aconchegar num ninho. Por exemplo, esse ninho aqui baseado no projeto do Elliot Siga, nós temos um exemplo hoje bastante comum no nosso dia a dia. Os nossos prédios, né, os edifícios, que os pais, antigamente, eles tinham muitos filhos. Então, quando os filhos iam constituir famílias, eles não queriam que esses filhos fossem morar muito longe. Então, começaram a erguer uma casa em cima da outra e até formar grandes blocos, né? Que é o que hoje a gente conhece, né? Então, hoje existe grandes complexos de condomínios com vários prédios, que antigamente, aqui na obra da Elliot Siga, é o que é conhecido como nichos. Cada prédio vai ter vários apartamentos onde vai abrigar várias famílias. E assim o povo vai ficar sempre junto. Deu para entender? E o que são capacidades sensoriais? Consiste nas capacidades de pertencer, de perceber o mundo que nos rodeia por meio dos sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. E que isso vai nos permitir também uma privacidade, né? Que é o direito da nossa intimidade pessoal. Cada pessoa tem direito a ter a sua intimidade. Por exemplo, no quarto do pai e da mãe, é o local de intimidade do casal. Então, não é bom que os filhos fiquem lá, entrando, participando. E assim também, né? Cada casa tem o seu local. Assim também como cada um de nós tem o nosso local particular, né? A nossa privacidade, que a gente pode dizer que é o nosso coração, que é onde só existe uma pessoa que pode entrar no nosso coração, que é Deus, tá bom? Aí na página 44 nós temos, no fim da década de 1960, jovens artistas italianos realizaram trabalhos com a finalidade de criticar a sociedade do consumo. Suas obras foram chamadas de arte pobre. Olha só o desenho que é chamado de arte pobre. Consiste numa armação que parece um iglu, né? Que ele pegou uma árvore como base e ao redor dessa árvore ele teceu, ó, parece mais uma saia, né? Uma armação. E a partir daí ele foi colocando a sua ideia para fazer uma casa, aqui que seria uma casa. Alguns deles, como Mário Mês, trabalharam com materiais orgânicos e objetos descartados, considerados naquela época inadequados para a realização da obra de arte. Mês construiu uma série de iglus, misturando o material disponível da natureza e peça industrializada. Com esse trabalho, o artista propôs uma reflexão sobre o uso de abrigos transitórios. Ele dizia que animais, vegetais e minerais fazem parte do mundo da arte. Por exemplo, já imaginou um iglu que é feito de gelo, construído no local quente? Né? Não tem como. Como também não tem como você fazer uma cabana no local onde tem muito vento, uma cabana que não seja de concreto, usando apenas material mais frágeis. Não tem como, que ela não vai suportar a pressão do vento. Então, assim, para cada lugar existe um tipo de material, existe um tipo de situação onde as pessoas que moram naquela região, elas vão ter conhecimento dos fenômenos atmosféricos que ocorrem ali. E assim, baseado nesses fenômenos, eles vão ter noção do tipo de material que eles irão usar para confeccionar as suas casas, as suas cabanas. Aí na página 45 nós temos, olha só, um iglu, né, no formato de um iglu, a armação feita de madeira, né, grandes varas ou bambus, e as paredes feitas de folha, né. Cada grupo indígena tem uma maneira diferente de conceber sua moradia. A forma das casas e a configuração das aldeias varia de acordo com o clima, o costume dos grupos e os materiais que dispõem na sua região. Que é exatamente isso que eu falei, certo? Para cada região, para cada grupo vai existir um tipo de material e uma forma diferente de fazer. Por exemplo, os chavantes costumavam se deslocar muito, ocupando um vasto território. Eles tinham uma aldeia que servia como base e acampamentos temporários, que eram erguidos no decorrer do ano. As casas tradicionais dos chavantes eram construídas com caules numa única estrutura trançada e coberta de palha até o chão, com apenas uma entrada. Atualmente, os chavantes vivem em 12 terras indígenas, demarcadas no estado do Mato Grosso. Depois do contato com os povos não indígenas, suas casas passaram a ser construídas em duas partes, um corpo com paredes perpendiculares e uma coberta de palha.
você viu aqui, como bem no começo eu falei, a questão da influência, né? Vocês viram aqui que os índios chavantes, antes de ter contato com outros povos, as suas casas eram feitas apenas de um compartimento, de uma forma bem rústica, porque eles sempre estavam mudando de lugar. Então, eles, pela necessidade de se deslocar, então eles não se preocupavam em fazer uma coisa bem feita, bem acabada, que durasse muito tempo, né? Depois do contato com o homem branco, então eles passaram a fazer algo mais resistente, passaram a querer imitar o homem branco, até nas suas próprias construções, né? Fazendo a casa já usando paredes perpendiculares, como é o modelo das nossas casas hoje, com várias paredes densas para separar ambiente, sala, cozinha, quarto, banheiro, área, né? Então, assim, os índios da Chavantes que vivem no Mato Grosso já pegaram um pouquinho da cultura do homem branco. Então, com isso, eles vão perdendo a identidade deles, tá bom? Pessoal, eu vou parar aqui na página 45. Depois eu vou fazer um novo vídeo falando, para complementar o assunto, né? E vocês vão ficar com uma atividade para fazer. Vocês vão fazer uma elaboração, né? Elaborem 10 questões, pergunta e resposta. Eu recebo hoje até 6 horas da tarde. Não pode passar para amanhã, porque amanhã vai ter a atividade de um outro professor. Tá bom? Mandem para mim, pergunta e resposta, mandem no privado para me arquivar aqui, tá bom? Para quando a gente voltar às aulas normais, a gente já ter algum material para estudar. Se empenhem em fazer, porque eu sei que vocês estão com muita vontade de escrever, tá bom? Então façam bem bonitinho aí, caprichem na letra, sem pressa, sem borrões. Mandem para mim, tá bom? Que até 6 horas da tarde eu estou aguardando esse material de vocês. Cheiro, que Deus abençoe cada um.